Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se resguardando aí desse coronavírus, né? Se protegendo da melhor maneira possível. E nós continuamos aqui com as nossas videoaulas para que você tenha segmento no seu processo de aprendizagem, não seja prejudicado em nada. Esse ano atípico de 2020, nós temos um ano bem diferente do que a gente estava acostumado. E, como vocês estão vendo aí nesse slide, hoje nós vamos tratar sobre ainda o mesmo assunto, a unidade temática, o processo de independência nas Américas, só que agora com o objeto de conhecimento, os caminhos até a independência do Brasil. Temos falado sobre a independência da América Espanhola, da América Inglesa e hoje da América Portuguesa, ou seja, da independência do Brasil. E a habilidade da BNCC a ser desenvolvida é a EF08HI12, Ensino Fundamental, 8º anos, História, número 12, caracterizar a organização política e social no Brasil desde a chegada da Corte Portuguesa em 1808 até 1822 e seus desdobramentos para a história política brasileira. Guarde bem essa data da chegada, 1808. Além desta habilidade, como vocês estão vendo nesse outro slide, também temos na mesma unidade temática os processos de independência das Américas, só que aí nós vamos ter um outro objeto de conhecimento que é a tutela da população indígena e a escravidão dos negros e a tutela dos egressos da escravidão. E a habilidade da BNCC é a EF08HI14, ou seja, Ensino Fundamental, 8º anos, História, número 14, que tem a incumbência de discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira do final do período colonial, identificando permanências na forma de preconceitos, estereótipos e violências sobre as populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas. Então nós vamos ver hoje um pouco mais a fundo por que hoje nós temos preconceitos, estereótipos e tanta violência sobre a população indígena e os negros do Brasil. Eles foram escravizados aqui no nosso território e hoje a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo sobre isso, ok? Próximo slide, então. Veja bem que nós temos aí uma pergunta. Afinal, por que a Corte Portuguesa veio para o Brasil? Note aí na imagem, um desenho muito bonitinho, né? Tem até aí diversas pessoas, o rei chegando aqui em terras brasileiras, como se fosse a coisa mais linda do mundo, mas não foi bem assim, não. Mas por que então que eles vieram para o Brasil? A vinda da Corte Portuguesa para o Brasil, fugindo de Napoleão, trouxe muitos benefícios para a colônia e abriu caminho para a independência. A Corte Portuguesa veio para o Brasil em 1808 e aqui permaneceu até 1821. Guarde bem essas datas. Chegaram em 1808 e ficaram aqui até 1821. A razão da transferência foi a entrada das tropas napoleônicas em Portugal. Eu vou explicar um pouco melhor isso. A França já havia invadido várias nações, mas não conseguia dominar a Inglaterra. Então Napoleão Bonaparte assinou o bloqueio continental para enfraquecer os ingleses. Como Portugal se recusou a cumprir, foi invadido, mas sua corte já havia embarcado para o Brasil. Então Portugal foi invadido pela França na época de Napoleão Bonaparte, Napoleon Bonaparte, falando em francês, e ele estava dominando diversos territórios no mundo de então, e ele não conseguia dominar a Inglaterra, como a gente viu a história da Inglaterra lá no primeiro bimestre, as guerras que houveram internamente na Inglaterra, e a Inglaterra se tornou um país forte, o maior país da Europa no período exatamente de transição do fim do absolutismo, começo do iluminismo, da Idade Moderna, enfim. E aí a gente observa que Napoleão queria dominar
a Inglaterra, mas ele não conseguia. Ele dominou a Espanha, mas Portugal ele invadiu. Só que quando ele invadiu Portugal, a família real e a corte real já não estava mais lá. Né? E é isso que a gente vai ver aqui nesse próximo slide, o poder do bloqueio continental. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte já se consolidava como a maior figura política da Europa. Ele levou a França ao patamar de superpotência mundial ao lado da Inglaterra. Então, a França, ao lado da Inglaterra, foi considerada superpotência mundial no século XIX. E para intensificar a industrialização em seu país, Bonaparte combinou sua política de investimentos com uma política internacional. Bonaparte decretou o chamado aqui bloqueio continental. O que significa o bloqueio? Que proibia todas as nações de manter relações comerciais com a Inglaterra, maior potência industrial da época e principal rival política da França. Se o país não cumprisse sua determinação, seria invadido e seu governante deposto. Então foi essa ameaça que ele fez a Portugal. Olha, se tem amiguinho da Inglaterra, eu vou invadir vocês e eu vou depor o rei. Mas Portugal tinha uma estreita parceria com a Inglaterra e mantinha certa dependência dos produtos ingleses. Então a corte portuguesa teve que desobedecer ao bloqueio continental e, para escapar da fúria francesa, a própria coroa inglesa sugeriu a ideia da corte no Brasil, transferindo a capital para o Rio de Janeiro. Então eles vieram fugidos, né? Lembrando que aqui o Rio de Janeiro, o Brasil, era colônia de Portugal, ok? Sendo colônia de Portugal, eles trabalhavam para a metrópole que era Portugal. Mas agora, com a chegada do rei, as coisas começam a mudar de figura. Por quê? Porque se o rei está aqui e a corte foi transferida para cá, como é que pode ser uma colônia ser tratada como uma província, como uma metrópole? A gente vai ver isso mais à frente. A Inglaterra forneceu navios para escoltar os nobres portugueses até o Brasil. Em troca, Dom João VI se comprometeu a autorizar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal, oferecendo taxas especiais aos produtos ingleses. Então, quando Dom João VI chegou com a sua comitiva até aqui o Brasil, eles tiveram a colônia recebeu uma condição melhor que já favoreceu o processo da independência, né? Por quê? Porque com a abertura dos portos significava que agora, através do Brasil, em terras, em águas brasileiras, poderia se transportar diversos produtos para toda a Europa em diversas negociações, que era o que a Inglaterra tinha interesse também. Vamos mais à frente. Próximo slide. A viagem da corte portuguesa para o Brasil. Do porto de Lisboa, embarcaram para o Brasil o regente Dom João VI, sua mãe, a rainha Dona Maria I e seus familiares e cortesão. Eram cerca de 15 mil pessoas que se acomodaram em 8 naus, 3 fragatas, 3 brinques e 2 escunas. Neles, além da família real, vieram centenas de funcionários, criados, assessores e pessoas ligadas à corte portuguesa. Trouxeram também muito dinheiro, obras de arte, documentos, livros, bens pessoais e outros objetos de valor, inclusive uma biblioteca com mais de 60 mil livros. Com o apoio da esquadra inglesa, parte dos navios chegou à Bahia em 7 de março de 1808. É que após uma forte tempestade, alguns navios foram parar em Salvador e outros na cidade do Rio de Janeiro. A corte portuguesa foi instalada no Rio de Janeiro. Muitos moradores, sob ordem de Dom João, foram despejados para que os imóveis fossem usados pelos funcionários do governo. Esse fato gerou, num primeiro momento, muita insatisfação e transtorno na população da capital brasileira. Então imagine você, de repente está na sua casa e chega alguém e fala: você vai ter que desocupar a sua casa porque essa casa pertence à coroa portuguesa e nós vamos usar aqui, né? Foi isso que eles fizeram, né? Como se tivesse direito, como era costume daquela época,
os países invadirem outros países, outros territórios e tomar, assim eles fizeram aqui no Brasil, tá bom? Vamos lá, seguindo em frente. As medidas administrativas tomadas por Dom João. Uma das principais medidas tomadas por Dom João foi abrir o comércio brasileiro aos países amigos de Portugal. Isso beneficiou principalmente a Inglaterra, que passou a ter vantagens comerciais e dominar o comércio com o Brasil. Então, a Inglaterra tinha total interesse de que Portugal se instalasse no Brasil. Outras medidas foi o estímulo ao estabelecimento de indústrias no Brasil, construção de estradas, cancelamento da lei que não permitia a criação de fábricas, reformas em portos, criação do Banco do Brasil, a instalação da Junta de Comércio. O regente criou o Museu Nacional, a Biblioteca Real, a Escola Real de Artes e o Observatório Astronômico. Vários cursos foram criados, agricultura, cirurgia, química, desenho técnico, etc., dos estados da Bahia e do Rio de Janeiro. Então, de certa forma, todos esses benefícios foram trazidos com a chegada da corte portuguesa ao Brasil. Todos esses processos, todos esses benefícios mostram já o Brasil caminhando para a sua independência. Muita gente acha que a independência do Brasil foi apenas em 7 de setembro, quando Dom Pedro I ergueu a espada às margens do rio Ipiranga e proclamou independência ou morte. Não. O processo da independência foi longo. Ele começou basicamente em 1808 com a chegada da corte e foi até 1822, que aí sim teve o grito do Ipiranga. Mas quando esse grito aconteceu da independência do Brasil, várias regiões do Brasil já estavam sendo autônomas, ou seja, já havia de certa forma sido proclamada a independência nessas regiões. Note que com a chegada de Dom João, o Brasil não era mais colônia e foi elevado à condição de reino unido a Portugal. Ou seja, o reino de Portugal existia e posteriormente o Brasil foi elevado ao mesmo patamar, ao mesmo nível de reino unido a Portugal. Não é mais colônia, não tem mais que trabalhar para a metrópole. Teve os seus portos abertos, teve o seu comércio aberto, podia se negociar diretamente do Brasil com outros países da Europa. Então houve um benefício que, juntando-se a outros benefícios, geraram esse processo da independência no Brasil, ok? Então é um processo que durou de 1808 a 1822. Não é apenas um grito num dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, que o Brasil se tornou independente. Não. Esse processo de independência ocorreu durante todos esses anos, não foi apenas só no dia 7 de setembro. Certo, turminha? É muito bom a gente saber isso. E só lembrando aí a data, que Dom João ficou até 1821, porque em 1821 Napoleão já havia sido derrotado e o povo de Portugal começou a pedir a volta de Dom João para Portugal. E como ele tinha que voltar, porque se ele não voltasse, ele ia ser deposto do mesmo jeito. Então ele voltou para lá em 1821, mesmo gostando do Brasil, ele voltou para Portugal e lá ficou até a sua morte, deixou seu filho Dom Pedro I aqui, que se tornou depois o primeiro imperador do Brasil. Depois que, alguns anos depois que o Brasil já é independente totalmente, com a morte de Dom João, Dom Pedro tem que voltar para Portugal e deixa o seu filho menor aqui, Dom Pedro II, que ainda era uma criança, mas para ser o futuro regente, mas isso é um outro capítulo da história que a gente verá em um outro momento, tá bom? Vamos para frente. Algumas curiosidades sobre a chegada da corte aqui no Brasil. Foi a primeira vez na história que um rei europeu transferiu a capital de sua nação para o continente americano. No Rio de Janeiro, houve investimento em serviços públicos, em obras e em embelezamento da cidade. É interessante saber que a partida de seu
A partida se deu um dia antes da chegada das tropas francesas e que a família real embarcou no dia 27 de novembro, mas no dia 28 não teve vento suficiente para mover os navios. No dia 29, já 2 dias embarcados, finalmente ventou e a esquadra deixou o porto. Os franceses entraram em Lisboa às 9 horas da manhã no dia 30 de novembro, né? Então foi assim bem corridinho, né? Eles vieram fugido mesmos. Então, quando os franceses invadiram Portugal, guarde bem isso que tem uma pergunta sobre isso na atividade. Quando os franceses invadiram Portugal, a família real e a corte real já não estavam mais lá, já estavam a caminho do Brasil. Certo, turminha? Então, com relação à primeira habilidade do processo de independência do Brasil, a chegada com um objeto de conhecimento especificamente voltado para a chegada da corte portuguesa no Brasil, é isso. Vamos para a segunda parte, que é a outra habilidade, para nós entendermos melhor aqui essa questão da tutela dos povos indígenas e também dos povos africanos. Muito bem, então está aí. Vamos estudar sobre esse processo de escravidão no Brasil. Então, olha, um texto bem curtinho aí que diz o seguinte: ao longo de mais de 300 anos, de 1559 a 1888, os escravos negros foram responsáveis pela produção de boa parte das riquezas do Brasil, no qual milhões de africanos foram tirados de suas terras para uma viagem na qual aproximadamente a metade morria de fome, doenças e maus tratos, ou já em terras americanas de banzo, né, que diversas doenças. Então vamos entender um pouquinho o que foi essa tutela, né? O que é essa tutela indígena que é falada aqui? Muito bem. Então, que é tutela? Se você procurar no dicionário o que é tutela, você vai encontrar o seguinte: proteção exercida em relação a alguém ou a algo mais frágil. Note, o momento de chegada dos portugueses no Brasil, e agora a gente já vai para antes da chegada da família real. A família real já é o fim do contexto da colônia. Estou falando no descobrimento do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, o Brasil foi descoberto em torno de 1500, né? Embora haja uma contestação em referência ao Tratado de Tordesilhas, eu explico isso um dia. Mas o fato é que a colônia se estabeleceu aqui, terras brasileiras, colônia de Portugal, e várias pessoas vieram para cá. Se estabeleceram aqui, tiveram terras, ocuparam terras e começou diversos ciclos econômicos de trabalhos para abastecer a metrópole que era Portugal. O primeiro grande ciclo foi o ciclo do pau-brasil, depois nós tivemos o ciclo da cana-de-açúcar e depois o ciclo do ouro e assim sucessivamente, o ciclo do café, e aí ao longo da história a gente vai ver. Mas para que esses ciclos ocorressem era preciso trabalhar nessas terras e precisava uma demanda grande de mão de obra. Num primeiro momento eles tentaram escravizar os índios. Escravizaram por um período, mas houve muita resistência dos índios e isso não foi de bom tom aos outros países europeus, principalmente a Inglaterra, embora eles também tivessem escravos lá, mas embora também os espanhóis também castigaram muito os habitantes da América Espanhola, mas o fato é que não conseguiram o sucesso que desejavam na escravidão dos índios aqui em terras brasileiras. Consequentemente, como a demanda de mão de obra precisava ser preenchida, consequentemente eles e como havia já o começo da exportação de africanos da África para outros lugares do mundo, e isso tornou-se um comércio lucrativo para quem capturava os escravos, né? Não eram escravos, eles foram escravizados. Então vamos recapitular aqui. Para quem capturava o povo africano e os tornava escravo, que isso é escravizar, eles não eram escravos, eles foram escravizados, né? Tornou-se um comércio muito rentável e isso fez com que Portugal então deixasse
de escravizar os índios e passasse a escravizar os africanos oriundos da África, chegados ao Brasil para trabalhar. Com isso, ao contrário de uma jogada talvez política e estratégica, eles, ao invés de escravizar os índios, eles passaram a cuidar dos índios. Isso que chamou-se tutela. Passaram a proteger os índios. Então, tutela é proteção exercida em relação a alguém ou a algo mais frágil. Então, você disseram, não, os índios no Brasil são frágeis, precisamos cuidar deles. Então, supostamente, cuidar deles. Mas o fato então, eles passaram a exercer uma tutela sobre os indígenas no Brasil e escravizaram os africanos. Note, então, não é que eles eram bonzinhos, porque a ideia era a escravidão. A ideia era escravizar. Tentaram com os índios, não deu certo. Tentaram e conseguiram com os africanos. E aí nós lemos aí que desde 1559 até 1888 os escravos negros foram responsáveis pela produção de boa parte das riquezas no Brasil. Então, se hoje o Brasil é rico, nós devemos muito a essa geração desses africanos, os primeiros africanos que chegaram aqui e foram escravizados e produziram muito, que era a mão de obra mais fácil, mais viável e barata, porque não tinha custo nenhum, a não ser o custo de alimentar os próprios escravos. Mas isso foi uma atrocidade, isso foi uma vergonha para a humanidade, né? A escravidão sempre foi uma vergonha para a humanidade, essa escravidão do século XIX, né? Do século XV, XVI, porque a escravidão na Grécia, na Antiguidade, em outras partes de outros países na Antiguidade era diferente. Mas essa do século XV em diante foi cruel, né? Porque eles invadiram o continente e pegaram os seus moradores, seus habitantes e escravizaram. E isso trouxe consequência até os nossos dias. E hoje nós podemos ver a cultura brasileira, tem muito da cultura, o povo brasileiro é formado por essas três etnias, o branco, o negro e o índio. E a cultura brasileira, que é muito plural, ela traz também todas esses costumes dos africanos, dos índios e dos europeus. A nossa cultura é formada basicamente sobre a mistura, a união desses costumes desses povos, né? Então é isso o que nós observamos aqui, tá? Mas para a gente fechar, então, a implantação da escravidão no Brasil. A escravidão foi implantada aqui na década de 1530, quando os portugueses iniciaram a ocupação sistemática da América Portuguesa por meio da ocupação das capitanias hereditárias. A princípio, capitanias hereditárias eram terras que eram distribuídas para os portugueses aqui. A princípio, no dito período pré-colonial, a relação de trabalho existente foi a do escambo, em que os indígenas trabalhavam com a exploração do pau-brasil. Com a ocupação sistemática do território, a implantação do sistema econômico, que necessitava de grande número de trabalhadores braçais, os portugueses viram a necessidade de adquirir trabalhadores escravos. O primeiro grupo disponível para isso foram os indígenas, e a escravização indígena foi utilizada em alta escala em todo o continente americano, mas somente na América Portuguesa, e não somente na América Portuguesa. Escravização indígena. Os indígenas, como mencionado, foram o primeiro grupo a ser escravizado em nosso país, quando ainda colônia. Aos poucos, essa mão de obra foi sendo gradativamente substituída pela dos escravos africanos, mas essa foi uma transição lenta que não aconteceu de maneira uniforme. Sendo assim, em alguns locais da América Portuguesa, os trabalhadores indígenas foram substituídos pelos africanos em meados dos séculos XVII, enquanto em outros isso aconteceu somente no século XVIII. Os indígenas foram primeiramente escravizados justamente por ser o único grupo disponível em grande quantidade para que os portugueses pudessem explorar. A escravização dos indígenas era mais barata, mas uma série de fatores tornaram mais complicada de sustentar-se.
Primeiro, havia uma questão cultural, pois os indígenas não estavam acostumados com uma rotina de trabalho que viesse ou que visasse a produção de excedentes, já que sua cultura de trabalho era de subsistência. Além disso, há o fato de que o trabalho na lavoura, na visão dos grupos indígenas, era um trabalho realizado pelas mulheres. Outro complicador relacionava-se com a questão demográfica. A população de indígenas, sobretudo no litoral, reduziu-se sensivelmente na medida em que avança a colonização portuguesa. Isso se explica pelo fator biológico, pois doenças trazidas pelos portugueses eram fulminantes para os nativos, mas também pelos conflitos com os portugueses e pela escravização, os quais resultaram na morte de indígenas aos milhares. As fugas também eram uma questão relevante, pois os indígenas que possuíam um amplo conhecimento do território conseguiam fugir, dificilmente eram recapturados. Por último, há a questão dos jesuítas, que criavam dificuldades para a escravização dos indígenas pelos colonizadores. Os jesuítas criavam suas missões no interior da América Portuguesa, iniciavam o processo de catequização dos indígenas e exploravam a mão de obra desses na produção de itens agrícolas. As historiadoras Lilia Weiss e Heloísa Sartlink comentam que a concentração de indígenas das missões jesuítas mostrou-se nefasta porque favoreceu a proliferação de epidemias. Tá? Então, como eu falei para vocês, o que a gente encontra aqui é que houve uma certa resistência e diversas dificuldades para a escravização dos indígenas aqui em terras brasileiras, e eles partiram então para o que era mais fácil, que era a escravização dos povos africanos. Bora para frente, vamos lá. Muito bem, então na escravização africana, essa já foi diferente, né? A substituição da mão de obra dos indígenas pelos africanos foi uma tendência que aconteceu em toda a América. No caso da América Portuguesa, essa migração não foi uniforme e cada local teve fatores específicos que contribuíam para uma migração mais rápida ou mais lenta. A migração para a mão de obra escrava de africanos deu-se com o crescimento de um comércio que atravessou séculos, o tráfico negreiro. O tráfico negreiro era a atividade que obtinha africanos escravizados em regiões litorâneas da África e transportava-os para a América a fim de revendê-los. A substituição dos indígenas pelo africano está diretamente relacionada com a necessidade contínua por trabalhadores escravizados e com diminuição da disponibilidade dos indígenas. Além dessa necessidade, a alta lucratividade desse comércio fez com que o tráfico negreiro tomasse proporções gigantescas na América Portuguesa e fosse responsável pelo desembarque de quase 5 milhões de africanos aqui. Vou repetir, 5 milhões de africanos vieram escravizados para o Brasil. Tá? Isso é uma vergonha que a gente carrega. Mas vamos lá. O preço de um escravo africano, por sua vez, era um impeditivo, pois era cerca de 2 ou 3 vezes mais caro do que um indígena. Durante todo o século XVI, os africanos eram escravizados em menor número que os indígenas na América Portuguesa e somente se tornaram a maioria nas primeiras décadas do século XVII. Em alguns locais, isso só aconteceu no século XVIII. Lugares como a Bahia, devido à sua prosperidade, conseguiram fazer essa transição já na passagem do século XV para o século, do século XVI para o século XVII. Então, como vocês observam aqui, a escravização dos africanos foi em proporções bem maiores do que as dos indígenas. E eles contribuíram, como a gente viu naquele slide, contribuíram muito para a riqueza do Brasil. Então, quando a gente olha hoje para o povo brasileiro e vê essa mistura de etnias, nós vemos claramente os afrodescendentes aqui no Brasil, que são muitos, né? Vemos alguns descendentes indígenas e também descendentes europeus. Essa mistura de etnias aqui no Brasil
contribuíram para a formação do povo brasileiro. Lembrando que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a dar liberdade aos seus escravos. Infelizmente, nós temos que conviver com esse fato, e isso mostra para a gente a importância de hoje nós aprendermos isso para entendermos o que acontece nos dias de hoje com relação ao racismo. Mas eu quero falar isso mais no final. Vamos para frente, próximo slide. Fim da escravidão, tá? Então, o que acontece? Fim da escravidão. A escravidão de indígenas foi totalmente substituída pela de africanos no século XVIII. Esta instituição seguiu em nosso país mesmo depois de conquistada a independência e só teve fim em 1888, quando foi aprovada a Lei Áurea. A abolição da escravidão foi resultado do engajamento popular que pressionou e forçou o Império a extinguir a atividade. Aqui eu quero parar um pouquinho para dizer para vocês o seguinte. Então, a escravidão dos negros, a escravidão dos africanos no Brasil o fim dela aconteceu só em 1888 com a assinatura da Lei Áurea. Os índios já estavam sob a tutela ou sob a proteção dos portugueses nesse período. Ora, eles simplesmente substituíram a mão de obra indígena pela mão de obra africana, e com o fim da escravidão indígena, eles passaram a cuidar, entre aspas, né, a tutelar, a ter a tutela dos povos indígenas. Se preocuparam em ter a tutela dos povos indígenas, de proteger esses povos. E dos africanos? Não. Então o que aconteceu? A gente tem aqui nessa imagem um retrato dos primeiros povos africanos após a liberdade. E você note que aqui no alto você vê alguém, né, de origem branca, que está numa construção boa, observando a construção dos negros aqui, uma casinha de sapê, e eles se virando aqui para poder sobreviver. Quando houve a libertação dos escravos no Brasil, eles não souberam, as autoridades da época, a sociedade não aceitou bem os negros livres, não aceitava, e aí começa a ter origem o racismo, o preconceito já desde então, né? Esse preconceito criou-se estereótipos de que os descendentes africanos seriam sempre chamados de ex-escravos. Criou-se estereótipos como os negros só servem para trabalhar no pesado. Enfim, diversos estereótipos, né, que são rótulos que as pessoas colocam nas outras pessoas sem elas serem assim. Então, é um fato interessante para a gente pensar. Note bem na imagem. Então, você tem lá ao alto alguém se dando bem, alguém que está bem e alguém sofrendo aqui embaixo. E essa desigualdade acontece até hoje. O que aconteceu com esses negros libertos? Eles tiveram, num primeiro momento, que se refugiar em outros lugares. Eles foram expulsos, basicamente, dos centros das capitais que havia no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo também. E começaram a migrar, principalmente no Rio de Janeiro. Como eles não podiam viver no centro onde a maioria branca vivia, eles começaram a se afastar cada vez mais e a morar nos morros. Por isso que surgiram os grandes morros hoje no Rio de Janeiro, que as grandes comunidades dos morros do Rio de Janeiro, já desde essa época, com o fim da escravidão. Então, o povo africano sofreu diversos ataques, né? Primeiro, foram escravizados. Guarde bem isso, eu gosto muito de ressaltar isso. Os africanos não eram escravos, eles foram escravizados, tá? Então, eles eram povos normais que viviam na África. Eles não eram escravos. Os escravos, não. Vamos mudar esta fala. Não eram os escravos, era o povo escravizado. Eles não nasceram escravos, eles foram escravizados. E com a libertação deles, aqui, com a libertação dos escravos no Brasil, mesmo assim,
ainda hoje é possível observar um forte racismo que a gente acompanha nas mídias, diversos casos de racismo. A gente acompanha não só no Brasil, mas no mundo, como vocês viram. Recentemente, aquele norte-americano que foi morto pela polícia, foi pisado no pescoço. Isso até aqui em São Paulo, recentemente, também é uma mulher que foi pisada no pescoço. Enfim, são atitudes racistas que nós abominamos e que devemos lutar contra. Então, quando você olhar para um afrodescendente, lembre-se que o seu ancestral, o ancestral deste afrodescendente, colaborou muito para que o Brasil obtivesse suas riquezas até os dias de hoje, bem como os índios, e também os europeus também tiveram as suas contribuições, tá? Então a gente tem que entender que a formação do Brasil é essa. Muito bem, e esse slide mostra bem isso pra gente, né? A gente vai discutir a noção da tutela dos grupos indígenas, que a gente discutiu, e a participação dos negros na sociedade brasileira no final do período colonial, identificando permanências na forma de preconceitos, estereótipos e violência sobre as populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas. Foi o que a gente estava vendo até agora. Podemos afirmar, então, com certeza, que todas as mazelas descritas como preconceito, estereotipatização e tantas outras coisas são consequências da escravidão no Brasil. Mas nós podemos mudar isso respeitando nossas origens e a nossa história. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui a formação do Brasil. Tem na imagem uma bandeira brasileira para mostrar o quê? Que nós somos um único povo, o povo brasileiro, que tem na sua base a formação, a presença do branco, do negro e do índio. Se ocorreram as mazelas da escravidão, hoje todos nós somos vítimas disso tudo. Não é porque você não tem origem, não é um afrodescendente, você vai dizer que teve um privilégio. Não. Isso foi uma vergonha para toda a nação brasileira. Mas a formação da nação brasileira hoje é composta. Você é brasileiro? Então você tem na sua origem a formação do afrodescendente, do índio e do europeu. E em algum momento, na sua raiz, na sua árvore genealógica, isso vai ficar claro e vai aparecer forte na sua vida, tá bom? Então é isso, turminha. A aula de hoje é isso. Abordamos aqui de forma bem rápida. Não dá para se aprofundar muito, porque o assunto é extenso. Mas vocês podem entrar em contato comigo se tiver dúvida e a gente vai se falando. Só lembrando que essa aula está disponível no meu canal no YouTube. Aproveita, vai lá, se inscreve, por favor, gente. Olha aí, ó. Vocês estão se inscrevendo pouco no meu canal. Se você se inscrever lá no canal do YouTube, você ajuda o canal a ter uma adesão maior e vai ficar mais fácil de visualizar no próprio YouTube, tá bom? Então vai lá, se inscreve no canal. Se você gostou da aula, dá um joinha. Se não gostou, pode dar um dislike também, não tem problema. Eu estou aqui aberto para sugestões. Além do canal no YouTube, também vai estar disponível no app da Escola Moacir e no Google Classroom, que você pode acessar através do app do Centro de Mídias de São Paulo. Tá bom, turminha? Muito bem. É isso aí, a gente se vê, a gente se fala e qualquer dúvida eu estou à disposição. Boa aula, bom estudo para vocês e vamos fazer as atividades que eu vou disponibilizar. Até mais. Um abraço grande virtual para vocês, tá bom?